Sabemos que sem água não há vida. Isso é garantido. Olá, Rosa, bom dia. Rosa Santos está connosco para nos falar da importância da água para a nossa vida. Aliás, nem faz sentido falar de uma coisa sem falar da outra, não é? Não existe. Não existe, pura e simplesmente. Sim. Pelo menos que se a saiba. água realmente é única, é uma situação... sem água ninguém vive, a não ser alguns dias, mas muito poucos dias, depende das reservas que tenha. Num ranking, os especialistas dizem que em primeiro lugar está o oxigênio e em segundo lugar está a água. Daí a importância que nós damos à água. Sem água não há vida. Os peixes morriam todos, inclusive, não é? Portanto, esse, assim, tem um espaço, o espaço natural deles é água. E nós, tal quase como os peixes, também temos um espaço natural dentro do nosso organismo, entre 60% e 70%, depende. Aliás, o embrião até tem 90% de água. Portanto, e vive e está em água, em líquido. De facto, a água é um bem essencial para a humanidade. E daí nós preocupar-nos tanto com a qualidade da água, porque a água também é saúde. Sem água, se nós não existirmos, perde-se tudo. As árvores, a natureza, o ser humano. Nós dependemos todos, isto é um ciclo, é um intercâmbio ecológico tão perfeito que, de facto, a água perde-se, mas recupera-se. Parece a lei de Lavoisier. Exatamente. Portanto, a água, de facto, é das coisas mais importantes para a vida, a seguir ao oxigênio, claro. Temos, antes mesmo de percebermos mais pormenorizadamente a importância da água, temos aqui alguns dos nossos telespectadores que hoje são nossos acompanhantes aqui no estúdio para fazer algumas perguntas à doutora Rosa Santos e começamos exatamente pelo Pedro Osório. Olá, Pedro. Pode-se sentar, meu amigo, escusa-te de pé, fica à vontade, como se estivesse na sua casa. Diga, Pedro. Eu queria perguntar à senhora doutora, como a água é fundamental na nossa vida, eu queria saber se a água, de facto, se faz engordar. Não, a água tem 0 calorias, não engorda. Existe uma situação muito particular em que nós podemos ficar com edemas, podemos ficar inchados, mas isso depende da nossa saúde, não tem a ver com o facto da água ter calorias, porque a água, de facto, não engorda. Agora, nós, em determinadas circunstâncias, se tivermos alguma doença, podemos, de facto, reter a água. Fundamentalmente, quando comemos com muito sal. Quando comemos com muito sal, de facto, nós retemos mais água e ficamos com edemas, nomeadamente nos membros inferiores, portanto, nas pernas, porque estamos sobre uma coluna e a água pode extravasar das células e temos edemas, de facto. Mas não engorda a água. Não engorda. Ok. Próxima pergunta. Primeiro dos mitos já desfeitos. É verdade, e até há quem diga que até a água me engorda. Tudo me engorda, até a água. Muita gente que usa essa expressão, não é? A água não engorda. O ar pode engordar porque, de facto, está muito pesado, está poluído. Só se for nessa circunstância. Só sou por aí, não é? Só sou por aí, de outro modo não. Temos uma senhora, a Graça Pinto, agora. Só favor, olá, bom dia, Graça. Bom dia, eu queria fazer uma pergunta à senhora doutora. Durante a refeição podemos beber água? Sim. Eu penso que era, inclusive, uma opção certa beber água durante a refeição. Serve de meio de transporte para fazer a digestão e levar os alimentos às células. Portanto, é um bom meio de transporte. Aliás, é o único que nós temos, através, inclusive, do sangue, que é depois o transporte final de levar a água às células que são necessárias. Claro. Porque se nós temos entre 60% a 80%, dependendo da idade do grupo etário, em água nossa, nós, para substituir essa água, porque nós também eliminamos, quer do calor, quer da urina, etc. Portanto, essa água que eliminamos temos que a repor. Se a repusermos juntamente com os alimentos, tanto melhor, porque os alimentos chegam mais facilmente às células e a nossa alimentação é muito mais eficaz, a absorção é muito mais eficaz, assim como a eliminação de determinados tóxicos também é muito mais eficaz. Obrigada. Sim, está respondido. Firmina Valadares, olá, bom dia. Bom dia, Sr. Bom dia. Os doentes com diabetes devem beber mais ou menos água que as outras pessoas? Depende da circunstância. Se um diabético não estiver controlado e se estiver a urinar imenso, porque é uma circunstância que pode ocorrer num diabético, sim, tem que beber para compensar as perdas. Caso contrário, não. Tem o mesmo direito que os outros a beber aquilo que elimina e aquilo que está estabelecido que é necessário para nós termos saúde, que é entre 10 copos, mais ou menos, por dia. Que todos os alimentos, como toda a gente sabe, têm água
mesmo os sólidos, os alimentos sólidos têm água, a batata, etc., todos eles têm água. Sim. Essa água depois é complementada com outra água que nós vamos bebendo ao longo do dia. Mas o doente diabético, normalmente, se estiver bem controlado e tiver as suas perdas normais de urina, de suor, estiver num ambiente que seja favorável, de umidade, etc., tem as mesmas necessidades que tem uma pessoa normal. No caso de não estar compensado, aí sim, vai ter que beber mais para compensar alguma deficiência que tenha em líquidos, que nomeadamente um diabético tem sempre deficiência em líquidos. Há uma forma muito particular de saber se temos ou não necessidade, que é através da urina, que vamos ver à frente. Mas também, numa pessoa com mais idade, se pegarmos na pele, nós vemos que, de facto, ela faz uma prega. Essa prega quer dizer que a pessoa está desidratada, tem necessidade de água. Pois, mas o problema é depois provocar essa, mais do que vontade, porque nós normalmente só bebemos água quando temos sede, temos vontade de beber, é provocar essa rotina na cabeça das pessoas, não é? É que temos de ingerir água mais vezes do que aquilo que supomos por dia, não é? Normalmente, numa pessoa adulta, nós fazemos isso, porque temos informação e está estabelecido no nosso subconsciente que, de facto, nós devemos beber água. Sim. E nós, rotineiramente, vamos fazendo isso. Eu penso que a maior dificuldade está nas crianças e nos idosos. Porquê? Porque normalmente não sentem. Primeiro, as crianças, porque na brincadeira esquecem-se. Sim. Não ligam nenhuma, não é? Exatamente. Não têm essa necessidade. Quer dizer, primeiro está a brincadeira, o que é normal, e depois é que está aí a água. Claro. Não é da sobrevivência deles, porque os pais é que têm de tomar conta dessa essa situação. Iniciativa. Nas pessoas mais idosas, de facto, elas perdem essa noção. Não é por perderem a memória, mas sim por perderem, de facto, a noção de que precisam de mais água, porque não têm tanta necessidade. Porque nós, ao longo da idade, vamos perdendo também essa necessidade. Uma pessoa adulta pode precisar de 2 litros por dia. Essa mesma pessoa, com 80 anos, pode precisar só de 1,8 litros, portanto, menos 200 mililitros por dia. Portanto, essas necessidades também são um bocadinho diferentes. Depende sempre das circunstâncias onde está a pessoa, como é óbvio. Do meio ambiente onde ela está inserida. Principalmente a temperatura. Vamos para a quarta interrogação, feita agora pelo Augusto Sousa. Olá, Augusto, bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, eu queria perguntar à senhora doutora qual quantidade de água devemos beber por dia? Depende um bocadinho do grupo etário. As crianças têm necessidades diferentes de um idoso e de um adulto. Nós vamos ver aqui assim mais à frente como é que fazemos essas contas, essa contabilidade de saber quanto é que temos de beber. Até vamos transformar isso em copos, que é para ser mais fácil. Uma criança, de facto, vai ter umas necessidades acrescidas, porque ela tem mais líquidos, enquanto que, por exemplo, uma pessoa idosa tem menos líquido no seu corpo, logo a reposição também vai ter que ser menor. Mas isto é equitativo, isto é em proporção ao tamanho da pessoa, etc. Portanto, uma criança pode beber, por exemplo, pode ter necessidade só de 900 mililitros ou 1 litro, por exemplo, enquanto que um adulto tem sempre acima de 2, normalmente. Mas isso tem a ver com o tamanho da pessoa, porque as necessidades por quilo de peso são diferentes. Quanto mais jovem, mais necessidade tem de líquidos. Essas contas nós já vamos fazer. Ok. Ok? Muito bem, então vamos a isso. Vamos olhar para aquilo que a Rosa preparou para sabermos mais ao detalhe a importância da água e a quantidade. A quantidade de água. Essa é que é a chave. A minha preocupação ao falar de água, e dado que é um alimento, antigamente nós não dizíamos que era um alimento, dizíamos que era um nutriente. Sim. Porque um alimento era uma coisa mais completa. De facto, a água é tão fundamental que na roda dos alimentos, principalmente a portuguesa, ela está no centro da roda dos alimentos. Portanto, é um alimento também. A minha preocupação, e porque é fundamental, é com as pessoas que não têm tanta atenção a essa necessidade. As pessoas com mais idade e as crianças. Portanto, as crianças e as pessoas com mais idade temos que ser nós os vigilantes destas gerações mais pequenas e da outra geração que nos precedeu. No slide seguinte vamos ter então uma coisa curiosa. Saber onde é que nós temos mais água. Curiosamente, nós temos mais água no cérebro. Contraria um bocadinho a massa cinzenta. a lei de Newton. Exatamente. Não é? Eu devia descer, mas devia aí estamos com edemas. Sim. Pronto. Mas, de facto, quando nós estamos desidratados, isto é, quando nós perdemos muita água e não a repomos, o que acontece é que nós começamos a pensar mais devagarinho.
começamos a ficar letárgicos. Quer dizer, queremos fazer as coisas, queremos pensar e Mas não conseguimos. reagimos. Exatamente. Em termos físicos, mesmo em termos físicos, ficamos muito mais lentos. Portanto, é uma situação dramática, uma desidratação, principalmente nas crianças, que têm uma quantidade maior dentro do seu organismo que os adultos. A outra parte que eu quero chamar aqui a atenção tem a ver com a coluna. Portanto, o líquido na coluna serve de coxinho, quer ao cérebro, quer a todas as outras partes, e é uma espécie de almofada. Quando esse líquido é menor, essa almofada também é menor e nós podemos realmente ter alterações a nível da coluna. Esta situação, portanto, é só para dizer essa parte. E depois, claro, que toda a gente sabe que, mesmo em termos de absorção, em termos dos joelhos, nós também temos líquido e é por isso que ele funciona bem. Enfim, o coração também tem líquido, senão ficava colapsado e não trabalhava. Há uma situação que é a 5, por exemplo, que falta-lhe líquido. Sim. E ele pode colapsar. Portanto, há uma série de circunstâncias em todos os órgãos. Em todo o organismo é necessário água, na quantidade suficiente. Se deixar de existir água em quantidade suficiente, o que acontece é que a pessoa pode, inclusive, morrer. Porque não tem, a certa altura, deixa de ter noção de que precisa de água. Ou alguém que esteja próximo dela lhe chama a atenção e a pessoa bebe, ou então a pessoa, de facto, pode morrer por desidratação. E é o nosso corpo que automaticamente, naturalmente, faz a distribuição dessa água que nós vamos ingerindo? Sim. O nosso corpo tem uma bomba, que é uma bomba muito eficaz, que é o coração. E ela faz a distribuição de toda a água. A água nós ingerimos e depois é distribuída. É transformada, vai para o sangue e para outras necessidades que a gente tenha, principalmente para o cérebro, que é fundamental. Que é conveniente. Porque se não tivermos sangue no cérebro, ou se tivermos uma quantidade diminuta, o que nos acontece é que nós, inclusive, desmaiamos antes de morrermos, como é óbvio que é para o sangue fazer o retorno. Mas pouca água, ficamos com aquela noção de que não sabemos onde é que estamos. Ficamos com a noção de que estamos perdidos. Lucidez, não é? Exatamente. Portanto, essa perda, se for uma coisa muito dramática, imaginemos que estamos no deserto, não é o caso. É a melhor imagem. Exatamente. E assim, de facto, ficam com alucinações, inclusive, e, portanto, as pessoas perdem completamente a noção. Numa criança é dramático. Portanto, nós temos de ter em atenção àquelas gerações ou àqueles grupos etários que de facto têm mais dificuldade em ter noção das necessidades que têm. Na próxima imagem, o que é que nós temos? Temos próxima imagem. A próxima. Temos uma situação que é muito característica nossa e que já temos falado, que é a obesidade. Vejamos aqui assim uma pessoa que tem o mesmo peso, mas em termos de água tem uma quantidade de água diferente. Sim. Ok? Portanto, nós podemos ter quantidades de água diferentes conforme o nosso peso, conforme a gordura, em vez de massa muscular. O que é que eu aconselho? É evitar bebidas que não há água, isto é, normalmente também são hidratantes, ou pensamos nós que são hidratantes, as bebidas alcoólicas, os refrigerantes, etc. Isso é assim, só nos leva à acumulação de gordura e não hidrata. Por isso, o meu conselho é que para as pessoas, mesmo que tenham muito peso, essas aí assim ainda precisam de beber menos um bocadinho que as outras, mas não bebam em compensação outros líquidos que não seja a água. Na próxima imagem, então, temos as necessidades. A ingestão de outros líquidos que não a água retira a vontade de ingerir água. Exatamente. Bebidas alcoólicas em particular. Muito bem, exatamente. Isso assim é fundamental. Essa observação é fundamental. É uma falsa hidratação, não é? Exatamente. Isso aí assim leva a que a pessoa de facto deixa de ter pensa sede, que está... mas não está hidratada. Exatamente. No caso dos bebés, só para chamar aqui a atenção, que vejam só, os bebés, depois a seguir as crianças e o adulto, as necessidades em termos de mililitros por quilo, são completamente diferentes, embora os adultos têm que beber maior quantidade, porque são maiores, não é? Têm mais quilos, é só por isso. Mas, se as crianças precisam de mais quantidade que os adultos, quer dizer que desidratam também mais rapidamente.
temos que estar sempre a dar às crianças líquidos, principalmente quando elas estão num ambiente fechado, quando elas estão num ambiente que não seja muito úmido, porque principalmente os asmáticos ou pessoas que tenham deficiências pulmonares têm necessidades acrescidas, porque a parte da superfície dos pulmões é quase só água, é surfatante. Portanto, se não tiverem quantidade suficiente de água, pode agravar inclusive a doença que têm. Portanto, estas são as necessidades dos bebés, das crianças e dos adultos. O ambiente, como eu já disse, é muito importante, que senão ficamos, de facto, ressequidos. Isso assim podemos ver através da pele. Na próxima imagem, algumas doenças, a diarreia. Há perdas dramáticas, principalmente nas crianças, há perdas dramáticas de água quando se tem uma diarreia, depende do número de dejeções que tenha. Na obstipação, para evitar a obstipação, também é fundamental nós aumentarmos o bolo através da água. Apesar de existir aquela sensação de enfartamento, que poderá levar a que a pessoa não tenha vontade de beber água. Também pode acontecer, não é? Também pode acontecer. A pessoa fica com aquela noção de que, de facto, já tem o suficiente e inibe-se de fazer a ingestão. Isso é muito frequente. Não só de comer, mas também de beber. Exatamente, não é? Exatamente. Doença renal. Na doença renal eu aqui assim vou ter algumas reticências em falar sobre isto. Porquê? Porque depende da situação de cada doente renal. Se o doente renal está com problemas em filtrar a água, pode acontecer que de facto ele não tenha as mesmas necessidades. Por isso, sempre que tenha uma doença renal ou uma doença cardíaca, convém consultar primeiro o médico para saber quais são as quantidades. Assim como na hipertensão. Na medicação, há quem aconselhe, principalmente quando são anticoncepcionais ou outro tipo de medicação, serve de veículo ao transporte das hormonas. Daí, a pessoa, sempre que fizer esse tipo de medicação, deve beber mais água. Deve beber menos água, às vezes quando tem hipertensão, quando está a fazer diuréticos. Isso é outra situação. Para baixar a tensão arterial, se nós estamos a pôr a água cá fora e se estamos a beber, estamos a compensar, aí assim não faz muito sentido. Mas essas situações particulares convém falar sempre com o seu médico. As águas são todas diferentes ou são todas iguais? Eu acho que são todas diferentes. Eu também, basta todas iguais, claro. Exato. Todas iguais, só são aquelas que são engarrafadas da mesma fonte. E mesmo essas às vezes têm algumas diferenças. A outra indicação, posso beber a água da torneira? Eu acho que é a melhor água que nós temos, que é a água da torneira. A água engarrafada, a maior parte das vezes tem sal, que é uma coisa que os hipertensos não deviam fazer, e está, sem nós sabermos, e é por isso que tem um paladar diferente e nós gostamos, principalmente porque tem o sal. Depende do teor de sal, mas tem bicarbonatos, tem sílica, etc. São águas boas, são bicarbonatadas, etc., mas podem ter contraindicações em algumas doenças. Por isso, aconselho sempre com o seu médico, se tiver algum problema de saúde, antes de beber uma água, a não ser a da torneira, que a água da torneira normalmente é indicada para toda a gente. E depois, claro, as quantidades. Claro que saber, se nós soubermos, ajuda sempre a compreender a nossa situação. E nós sabemos que 2% de diminuição de água corporal causa perda momentânea de memória, dificuldade em fazer contas de matemática, problemas de visão ao computador. Não estamos a ver muito bem o computador nem o iPad. Toda a gente começa a ver. Ou a página escrita. A ver falta de água. A ver falta de água, exatamente. Porque o cérebro, de facto, tem, nas crianças, nomeadamente, pode ter até 90% de água. Isso assim é fundamental. Basta alguma pequena perda e a pessoa fica completamente colapsada. Não consegue raciocinar, não consegue fazer nada, não consegue andar, etc. Não consegue sequer a sobrevivência da espécie dela. No próximo, também ainda continuamos com o saber ajuda a compreender. 37% dos seres humanos confundem sede com fome. Segundo um estudo da Universidade de Washington, beber um copo de água atenua a fome em quase 100% dos casos. Em vez de convém às vezes fazer isso. Está aí uma questão, mas como já falou do cérebro, acaba por responder também. Que é uma pergunta frequente. Se a falta de água provoca dores de cabeça? Exatamente, provoca, sim senhora, pode provocar. Claro. Há uma situação, e eu estive a ler um artigo muito interessante, em que o médico, a certa altura, desesperado, não sabia porque é que a sua doente tinha dores cefaleias, portanto dores de cabeça, resolveu retirar toda a medicação que ela tinha e disse, agora passa a beber só água. E a senhora, passado 8 dias, foi ao consultório novamente e disse que já não tinha mais dores de cabeça. Isso acontece com muita frequência. Não quer dizer com isto que seja para toda a gente. Claro. Esta situação... Isto não é uma panaceia, não é? Sim. Mas pode estar aí o mal de muita gente. Eu estou a falar de uma situação muito particular e a pessoa estava a ser seguida por um médico.
Portanto, esta situação que eu falei não é para toda a gente. Só porque uma pessoa tem dores de cabeça e passa a beber água, não é verdade que vai curar as dores de cabeça. Claro. É melhor ir ao médico antes de fazer esta terapia Claro. em casa. Obviamente. Ainda dentro do saber ajuda a compreender, vamos ver uma última imagem que é daquela menina muito sábia, que nos diz então, em copos de água, quais são os copos de água que nós necessitamos. Em média precisamos de 8 copos de água por dia. E esta não é uma opção. Esta, de facto, é uma obrigação da pessoa beber. Tem que obrigar, principalmente aquelas pessoas que não sentem necessidade de beber, a beber. Vejam só a importância da água no cérebro, que quando nós estamos nervosos, furiosos, angustiados, chateados, aumenta para 16 as nossas necessidades. Vejam só as necessidades que nós temos quando nós estamos em ambientes hostis, por exemplo, enquanto estamos deprimidos, sob stress. sob stress. Nós precisamos do dobro da água. A água é de tal maneira importante para o nosso cérebro que nós não devemos esquecer este líquido fundamental. Isto é para ajudar e não alguns dos substituir. nossos telespectadores também que nos questionam pela quantidade de chá e de água que eu e a Sónia bebemos. É exatamente para nos ajudar a fazer o programa. Ora bem, por isso é que há sempre água nos programas de Agora é que eu televisão. percebo porque é que conseguem chegar ao fim. Muito obrigado. Muito obrigado. Não é Obrigada, fácil. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois, Vai mais um chá de mais- só vai para, mais chá. estamos quase a acabar. O modo de saber se estamos a beber a quantidade suficiente de água é através da urina. Portanto, a cor deve ser amarela, tipo amarelo cítrico. E límpida. Se for mais escura, quer dizer que pode estar concentrada. Precisamos de beber mais água para diluir. Outra cor pode também acontecer se nós estivermos a fazer alguma medicação, nomeadamente, por exemplo, o complexo B, ficar assim um amarelo esquisito ou um amarelo turbo, pode ser da medicação. Perguntem ao seu médico se de facto estão a fazer medicação, se a urina não estiver daquela cor, se estiverem a estar bem hidratados, então perguntem ao vosso médico se aquela passa? medicação pode acontecer, se estar a fazer turbar ou então escurecer a urina. A ordem é para, no próximo slide, temos uma ordem para estar atentos às crianças e às pessoas idosas. Esta é a parte fundamental da mensagem que eu quero deixar ficar, que temos de facto cuidar Olhar dos para nossos. para as Porque crianças e para os primeiro idosos. são o nosso futuro e depois Sim. também são aquilo que nós temos que aprender com as pessoas que já têm mais idade. Deixo ficar a receita no fim, Sim, sim, que é uma sim, receita sobre limão, que também leva um bocadinho de água. Merengada é tão bom. E eu trago esta merengada porquê? Porque em vez de natas, nós temos aqui assim proteínas, uma proteína pura, que é a albumina, que é a clara de ovo, é merengada. E sabe tão bem, é tão fofinho bom. no cérebro, aquilo O cérebro fica todo contente, não fica? completamente. Desfizemos de vez o mito de que a água engorda e, muito pelo contrário, pode inclusivamente ajudar a emagrecer. Este dado é fundamental para quem tinha ainda essa ideia, esse conservadorismo de que a água servia para alargar. Se calhar não é aconselhável, durante uma refeição estarmos a beber quantidades bastante exageradas, porque o estômago também deve dilatar, não é? Sim, dilata, mas é uma coisa muito transitória. Ele Pois. tem uma capacidade de metabolismo, isto Sim, é, sim, de sim, de eliminação adaptação às circunstâncias, muito não é? rápida. Até porque se faz mais rapidamente também o digestão. esvaziamento, sim, Vai o esvaziamento ajudar na- gástrico, exato. na É digestão. muito mais rápido o esvaziamento gástrico. Muito obrigado, Rosa. Obrigada. Obrigada eu. Mais uma vez aqui nos chegar com informações tão precisas.